Parashá Ekev. Nós vamos abrir em Deuteronômio, Devarim, 7, 12. Essa Parashá, ela tem um diferencial muito grande, porque ela tem um segredo de nós sermos abençoados. Nós temos brachá, né? Temos bênçãos na nossa vida. E esse segredo, eu vou deixar por último, para a gente ir captando ele pouco a pouco. E como a gente pode trazer de fato essas bênçãos e atrair essas bênçãos para as nossas vidas. Às vezes uma pessoa ela está cumprindo alguns mitzvot e esse processo ou demora muito, ou né, a pessoa por muito tempo ela não consegue enxergar isso. E às vezes está faltando algo que nós vamos tratar nessa Parashá, que é simples, mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. O conceito é simples, a aplicação não é fácil. Mas nós vamos nos conscientizar, nós vamos adquirir o conhecimento, porque quando a gente adquire o conhecimento, nós temos condições de colocar em prática. Mas vamos ler primeiro. Então, começa em Devarim 7, 12, diz: e se, ouvindo esses juízos, os guardares e os cumprires, o Eterno teu Deus guardará para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. E abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, teu grão, teu mosto e teu azeite, a cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais que te daria. Serás mais bendito do que todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais, e o Eterno afastará de ti toda enfermidade, e não porá em ti nenhuma das doenças mais do Egito, as que conheceste, mas sim em todos os teus inimigos. E consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar, servirás e não servirás aos seus deuses, pois isso seria por cilada para ti. Então existe uma promessa muito clara que essa bênção, quando a gente cumpre as mitzvot, além de ser uma bênção espiritual muito, muito clara, uma bênção que traz a luz divina e que nos traz recompensa no mundo vindouro, está muito claro também que isso vai refletir em bênçãos no mundo físico. Literalmente bênçãos. Ou seja, tudo que a gente fizer, nós iremos prosperar. É muito interessante isso, porque eu estava estudando nessa Parashá sobre isso, e quando o Eterno ele dá uma determinação, ela é verdade. Ninguém pode duvidar disso. O Eterno, ele de uma certa forma, ele precisava de um povo para morar nas terras de Israel. Porque as terras de Israel é um portal espiritual. E a terra estava impedida, estava bloqueada, porque povos iníquos estavam morando nas terras de Israel. Então o Eterno ficou muito feliz que o povo judeu aceitou o jugo da Torá, que faz com que eles tenham a condição, a capacidade de morar nas terras de Israel e desbloquear. E esses segredos, todo esse potencial, ele pode brotar e fluir, o que vai ser um benefício para todas as nações. Mas o Eterno está explicando que quando brotar isso, as bênçãos não são apenas no mundo vindouro. As bênçãos ocorrerão efetivamente no mundo físico. Ou seja, todo o trabalho, toda a obra que a gente fizer, se a gente tocar nas coisas,
elas vão literalmente prosperar. Essa foi a promessa que está muito claro aqui, e os rabinos, os sábios, eles vão explicar isso. Como é que isso funciona? Muito bem. Nós sabemos que isso ocorre cumprindo as mitzvot. Sabemos disso. Só que existe um segredo. E nós vamos tratar desse segredo. Inclusive, alguns sábios dizem, às vezes a pessoa está cumprindo, mas digamos que ela cumpre várias mitzvot, mas o resultado é sempre bom. Mas às vezes uma pessoa, digamos que uma pessoa está cumprindo várias durante o dia e uma começou a cumprir, e essa que começou, existe algo que ela faz que aquela mitzvah, ela realmente desbloqueia as coisas, e ela traz muita luz e traz tudo isso que é prometido pelo Eterno. Então existe algo, existe um segredo. E esse segredo, eu falei para vocês, ele é revelado pelo rabino Yitzhak Luria Arizon. Ele revela esse segredo de como você desbloquear essas bênçãos, ou seja, permitir que elas possam vir, tanto no sentido espiritual como no sentido físico, ao cumprir uma mitzvah. Muito bem. Agora vamos ler Deuteronômio 8, 1 a 2. Diz assim: cuidareis e cumprir todo o mandamento que eu te ordeno hoje, para que vivais e vos multipliqueis. E ides e herdeis a terra que o Eterno jurou a vossos pais. E te recordarás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Deus te levou nesses 40 anos no deserto, para afligir-te, para testar, ou seja, provar-te, ou seja, testar vocês, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, de uma certa forma, embora exista um segredo, então existe um segredo, o Rabi Yitzhak Luria, ele fala que existe um segredo para a gente cumprir uma mitzvah, e se a gente conseguir colocar em prática esse segredo, então essas promessas, tanto físicas como espirituais, elas virão de fato para a nossa vida. Elas realmente serão liberadas. E elas chegarão até nós de uma maneira incontestável, porque é uma promessa, é uma palavra do Eterno. Então não tem como isso não acontecer. Muito bem, mas existe um teste. Então existe um segredo, mas nós somos testados praticamente diariamente. E eu falei no começo, o segredo é simples, a aplicação não é fácil, porque nós somos testados cada vez, cada dia, ao cumprir as mitzvot, nós somos testados. E muitas vezes, em razão do teste, aquilo que é simples nós não fazemos. E nós não liberamos plenamente o potencial de cada mitzvah, de cada uma delas. Nós chegamos, nós tocamos nela, nós praticamos, colocamos ela em prática, e há uma liberação de luz, mas não há uma plena liberação de luz em razão desse segredo. Então as coisas demoram para acontecer, as coisas vêm depois de um tempo mais prolongado, porque não está havendo uma liberação plena quando a gente cumpre a mitzvah, porque existe um teste. E nós não estamos, de uma certa forma, passando plenamente por esse teste. Estamos passando, porque nós estamos cumprindo mitzvah. Mas estamos passando com um coração não totalmente inteiro naquele teste. Isso faz com que a liberação também não seja plena. Muito bem. Então, existe um segredo, existe um teste. E existe um teste anterior à bênção e um teste posterior à bênção. O que é que está na paraxá? Nessa paraxá, ela fala do teste posterior à bênção. Mas o que acontece com a Torá? A Torá, quando o Eterno deu a Torá ao povo judeu, a Torá escrita,
o Eterno deu a Torá, dando a todo o povo e a todo aquele que se aprofunda sabedoria divina. Para quê? Para trazer à tona não só o que está escrito, mas as coisas que estão, os segredos que estão incluídos entre as letras, entre os escritos, através de uma midrash, através de uma o sentido da Kabbalah, de uma recepção de uma revelação divina. Então, isso foi dado ao povo judeu. Por isso que Moshe falou, as coisas ocultas são do Eterno, mas as reveladas nos pertencem. Então, os sábios, através de cada geração, eles foram descobrindo isso e foram revelando isso. Por isso que existe as mitzvot derabanam, dos rabinos, porque eles foram descobrindo esses segredos. O Eterno, ele trouxe, digamos, na Torá escrita, a indicação, mas ele deu a capacidade para o povo judeu para pegar essa indicação, essa dica, e descobrir todos os segredos que estão envolvidos. Obviamente não todos, porque tem muita coisa ainda a ser descoberta, que vai ser descoberta na época, na era messiânica, quando vier o verdadeiro Mashiach. Muito bem. Agora, vamos trabalhar um dos segredos posterior, e o anterior vocês vão pensando, depois eu vou perguntar para vocês, e durante o processo você pode ter captado isso. Mas vamos agora para Devarim 8:11. E vamos analisando esses textos e vamos observando, Vamos lá, então. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e habitado nelas, ou seja, você recebeu as bênçãos, você foi bem-sucedido, você praticou de forma correta as mitzvot, e você foi abençoado. E aqui existe um segredo do que da sua postura posterior, para que essas bênçãos elas continuem fluindo sobre sua vida. Aí ele diz: e teu gado e teu rebanho terem se multiplicado, a tua prata e o teu ouro terem aumentado, e tudo o que possuíres ter se multiplicado. Por tudo isso, então é uma advertência. Cuidado, para que não se orgulhe o teu coração e te esqueças do Eterno teu Deus, quem te fez sair da terra do Egito, da casa dos escravos, quem te conduziu pelo grande e temível deserto, em que há cobras, serpentes abrasadoras e escorpiões, lugar árido, onde não há água. Quem fez sair para ti água da rocha? Quem te fez comer maná no deserto, o qual teus pais jamais conheceram, para te afligir, para te provar, para te fazer bem, afinal? Quizá dirás no teu coração: a minha força e o meu poder, o poder da minha mão, me conseguiram esses bens. Mas antes te lembrarás do Eterno teu Deus, porque é Ele que te dá força para conseguires riqueza, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como faz hoje. Então, aqui existe um segredo de como, ao adquirir as bênçãos, ou seja, sabendo o segredo anterior, cumprindo a mitzvah da maneira correta, após recebermos as bênçãos, nós tomarmos muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo, porque isso pode acontecer de uma maneira muito sutil. Ou seja, toda vez que as pessoas atribuírem a você um mérito, tem que se tomar muito cuidado, porque de uma maneira muito sutil, a gente pode, qualquer um de nós, cometer esse erro e essa grande arrogância,
mesmo de maneira muito sutil, e esquecer que nós não éramos nada, mas não que nós não éramos nada, esse não é o pensamento pleno, mas que nós ainda não somos nada sem o Eterno. Então, se você falar, não, eu não era nada, mas o Eterno me ajudou, agora eu sou alguém. Errado. Você não era nada, nós não éramos nada e ainda não somos nada. Porque essas bênçãos foram adquiridas através de uma obediência a uma mitzvah que nos foi dada pelo Eterno, e a própria bênção que chega até nós foi dada pelo Eterno. Então nós devemos, cada vez que nós somos tentados a atribuir mérito a nós, lembrarmos disso. Aí os rabinos, os sábios, fizeram o quê? Eles descobriram um segredo, que não está na Torá escrita. Porque na Torá escrita, é uma mitzvah de oraitá, que após, por exemplo, comermos e ficarmos satisfeitos, nós deveríamos fazer um agradecimento ao Eterno. Então isso é uma mitzvah da Torá. Mas os rabinos, eles descobriram um segredo, que nós podemos usar esse recurso em vários momentos. Então, não só depois, mas também antes de comer, ou quando a gente tem algo na nossa vida, muito bom que acontece na nossa vida, ou quando até a gente cheira uma coisa agradável, nós podemos fazer um abrahá e agradecer ao Eterno e atribuir ao Eterno essa coisa boa que está acontecendo conosco. Muito bem, vamos entender isso, e enquanto a gente está, de uma certa forma, estudando, eu acredito que você já vai estar descobrindo qual é esse segredo tão simples e tão difícil. Vocês vão observar que não é fácil aplicá-lo, embora seja muito simples. Mas antes disso, vamos ler no livro de Vetem Brachá, do rabino Isaac Dish. É um livro muito bom, não só esse, mas temos lido outros livros, como o Shomer Shabbat, do mesmo autor, que tem um mérito muito grande, porque trouxe de uma maneira simples, né, o estudo da Halachá para todos nós. Simples assim, não é fácil estudar, mas está mais fácil dessa forma do que, né, não ter esse recurso desses livros que foram publicados. Muito bem, página 25, se você quiser acompanhar, diz assim: provai, saboreai e vede que Deus é bom. Isso é um Terrilim, Salmo 34:9. Disse o Todo-Poderoso: cumpre todas as mitzvot que dei na Torá. Se comeres dos frutos da terra ou das árvores, recita brachá sobre eles. Pois se o comeres e não fizeres a brachá, estarás roubando os frutos, a árvore e a terra, aquele que os faz crescer. Se, no entanto, o indivíduo comer e recitar a brachá, ele coroa aquele que os criou. Por isso, provai, saboreai e vede que Deus é bom. Os sábios, os rabinos, eles captaram que nós deveríamos, é o que eu falei no começo, só fazendo um parênteses, a Torá escrita, ela contém muitos segredos, e foi dado ao povo judeu descobrir esses segredos. Estão no Zohar, e estão também nos escritos dos sábios, no Talmud, nos escritos rabínicos. Então eles vão instituindo, que se chama as mitzvot de Rabanam, dos rabinos, que vão trazer à tona esses segredos. Então, foi determinado, então, que nós deveríamos fazer a brachá, não só depois, mas também antes da comida, embora prevaleça, obviamente, as mitzvot da Torá, né? Tanto que se você esqueceu se fez ou não a brachá anterior, e
você está em dúvida, prevalece a mitzvah da Torá, de não falar o nome do Eterno em vão, e você não deve, então, fazer. Então, quando você tem a opção, então prevalece a mitzvah da Torá. Porém, as mitzvot de Rabanam, dos rabinos, são muito importantes e devem ser praticadas e fazem parte da halachá, porque elas vão enriquecer nossa vida espiritual, além de, como eu falei na semana passada, são também cercas para o cumprimento da Torá. Muito bem, ele continua na página 27, com outro texto dizendo assim: portanto, aquele que faz a brachá sobre os alimentos é como se tivesse obtido licença de Deus para tirar proveito do seu mundo. Faz com que a comida seja considerada sua, e dessa maneira não a está roubando de Deus. E mais ainda, seu mérito é tão grande como se ele tivesse cumprido toda a Torá, para que o peso das brachot, porque o peso das brachot equivale ao cumprimento de todas as mitzvot da Torá. O que é que ele quer dizer com isso? Quando eu faço as brachot, eu vou comer, por exemplo, uma comida muito deliciosa, e eu pego, coloco aquela comida no meu garfo, e olho para aquela comida com desejo realmente de comê-la. Eu faço a brachá, apreciando, depois vou apreciar aquela comida. Isso faz com que haja na minha alma uma reflexão sobre a benevolência divina, a providência divina. Então, o que ele está dizendo aqui é que o simples fato de você fazer uma brachá antes de comer um alimento, isso vai trazer para você, isso vai aumentar a sua emuná, a sua fé, e vai inspirar você a cumprir os outros preceitos da Torá. Então, a gente começa a entender o segredo, mas o segredo ainda não foi dito. E eu queria, agora, perguntar se vocês já descobriram qual é o segredo. Qual é o segredo que faz com que uma mitzvah, ao ser praticada, ela tenha a capacidade de brotar todo o potencial dela? No sentido, não só, que já é maravilhoso, trazer luz, nos conceder mérito, mas além disso, ela nos conceder todas essas bênçãos literais que estão nessa paraxá. Qual é o segredo? O que é que vocês acham? O comentário ela tem que fazer parte de você. É um bom comentário, mas existe algo a mais. Vou pedir para o Rafael olhar, se o pessoal fala, vai comunicando comigo, e vocês também estão convidados. Kavaná, sim, tem a ver com Kavaná, mas tem um segredozinho na Kavaná. Um tipo de atitude na Kavaná que, segundo o Rabi Yitzhak Luria, ativa realmente a mitzvah e ela traz esse potencial. Obediência também é um ponto. Humildade. A Bianca captou. O segredo, eu falei para você, o segredo é simples, a aplicação é difícil. O Rabi Yitzhak Luria disse: se você praticar uma mitzvah com alegria e entusiasmo, você libera todo o potencial dela. Por exemplo, você vai dar uma tzedakah, você dá com alegria e entusiasmo, você liberou todo o potencial que a tzedakah tem contida nela. Você vai fazer uma brachá, você faz com todo entusiasmo, com realmente, não é uma kavaná que envolve entusiasmo e alegria, não é que você vai forjar isso, mas você vai buscar
exercitar até você conseguir isso. Eu falei, é simples, mas é fácil? Não é fácil. Muitas vezes, durante o dia, nós recebemos notícias ruins, nós temos aborrecimentos, nosso ânimo, às vezes, não está tão propício. Por vários fatores do nosso corpo mesmo, nós não temos toda a disposição que nós gostaríamos de ter. E esse entusiasmo, essa alegria, ela não é fácil de ser brotada dentro de nós, para cumprir todas as mitzvot que ocorrem durante o dia. Até uma simples mitzvah que você faz antes de comer um alimento. E o que acontece muitas vezes, infelizmente, conosco? Isso acontece com todas as pessoas, especialmente com aquelas brachot que são mais frequentes. Nós temos a tendência de fazer ela bem lenta, não é isso? Não. Nós temos uma tendência de fazer até muito rápido. E perder aquele momento, aquela kavaná, e não captar ainda mais profundamente aquele entusiasmo, aquela alegria. Aí nós pensamos, eu vou fazer isso hoje. Aí você tem o prato ali, né, de comida, e você tem isso, essa intenção de fazer isso. Aí vem um teste. Justamente antes de você comer, alguém faz um comentário e irrita você. E esse tipo de teste, ele ocorre frequentemente no cumprimento das mitzvot. E naquele momento é muito difícil, embora simples de entender, mas muito difícil de praticar. A gente realmente pegar aquele alimento, olhar para ele, e temos todo o motivo de nos alegrarmos, porque a gente está com vontade de comer, é delicioso, a gente está com fome, é uma bênção, Akadosh Baruch Hu, e tem tudo para a gente se alegrar com aquilo, mas acontece uma coisa ou outra que tira a gente desse foco. A gente faz a brahá, Baruch Hashem, a brahá vai trazer um benefício, mas as brahot acabam não ocorrendo com essa atitude. Então, esse potencial, ele não é liberado plenamente. Então, isso é um exercício que tem que estar acima da circunstância. Eu recebi uma notícia ruim, eu tenho que ter emuná. E mesmo assim, eu vou fazer essa mitzvah com alegria. Pelo menos, essa área da minha vida, o meu serviço com o Eterno, eu vou fazer pleno. E não me interessa, essa outra área eu resolvo depois. Ou seja, você precisa bloquear essa investida que vem na nossa mente. Depois eu vou ler um texto do Rabbi Nachman sobre isso, que ele fala que essa ilusão, ela é um pensamento, ele fala literalmente, demoníaco. Ele usa esse termo. É uma ilusão que ocorre na nossa mente, que desvia a gente do foco correto para cada momento da nossa vida. Ele fala que essa ilusão, que é o contrário da realidade, ela é um desvio, ela é uma coisa... Ele usa exatamente esse termo no texto dele, né, que é citado esse texto dele na Anatomia da Alma, que eu vou ler para vocês um texto. Inclusive foi a Silvana que usou esse texto essa semana, e eu vou usá-lo também aqui com vocês. E vou analisar ele profundamente. Então, veja bem, gente. A mitzvah, segundo a Torá, ela abre as portas das bênçãos, os portões das bênçãos. Não só espiritual, mas material, segundo a Torá. Isso quer dizer que se eu cumprir as mitzvot corretamente, além de eu estar participando de uma obra divina, de reparação desse mundo, além dela atrair luz espiritual e me dar mérito no mundo vindouro, necessariamente eu teria que ser, segundo a Torá, abençoado. Segundo a Torá, eu teria que ser abençoado. Nós teríamos que ser abençoados. O que é ser abençoado? É tudo que a gente tocar, obviamente cada um com diferentes configurações, claro,
mas tudo que a gente tocar iria funcionar. A gente teria boas ideias, os nossos empreendimentos seriam bem-sucedidos, nós teríamos condições de ter suprimento para as nossas casas e ainda a condição de ajudar outras pessoas. Isso é prosperidade. Termos tempo para estudar a Torá. Prosperidade não quer dizer que você vai ficar milionário, não é isso. Prosperidade é você ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? É uma pessoa que ficou milionária, mas não consegue 1 minuto para estudar a Torá porque tem 1000 preocupações? Não. Isso não é uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem o sustento necessário, ao ponto de que tudo que o Eterno faz não é na conta. O Eterno só faz as coisas na conta quando ele estabelece a justiça dele, ele é econômico. Mas a benevolência nunca é econômica. Então, é algo que serve para nós, sobra, e nós temos a capacidade de cumprir a mitzvah da tzedakah. Então, é esse tipo de prosperidade, mas nós temos tempo para estudar a Torá, nós não nos tornamos escravos do nosso trabalho. E esse tipo de prosperidade, a Torá, ela diz que tem que acontecer quando nós cumprimos as mitzvot. Então, se nós estamos cumprindo as mitzvot e nós não estamos vivenciando isso, é porque a maneira que nós estamos cumprindo tem um defeito nela, porque a Torá não tem defeito. O defeito é sempre nós. Esse é o ponto. Aí eu volto a dizer, é simples? É fácil? Não. Não é fácil para nenhum de nós. Às vezes é difícil a gente não fazer uma brahá rápida, daquelas que nós já estamos acostumados. Por exemplo, você, né, sai do banheiro, você tem Ashé Yatzá. É uma brahá importantíssima, porque é uma brahá de cura. Mas nós já decoramos ela. E a gente está apressado, e nosso pensamento já está num compromisso. Nós fazemos ela, às vezes, andando. Como é que nós vamos liberar todo o potencial dela nessa atitude? Então, volto a dizer, não é fácil esse conceito, mas, segundo os sábios, é dessa forma que vai desbloquear completamente todo o bloqueio e vai abrir, de fato, os portões das bênçãos, em todos os aspectos. Muito bem. Agora, nós vamos entender um pouco mais disso e qual seria um recurso para a gente adquirir isso? Praticar. Mas qual é um outro recurso que vai ajudar a gente a praticar? Conhecimento. Conhecimento, né? Porque quando eu conheço, por exemplo, quando eu entendo a importância de usar um garten, ou eu entendo a importância de usar uma roupa especial no Shabbat que eu estudei, aquilo faz sentido. Então, aquela roupa especial, ela vai fazer sentido. Se eu não estudei, se eu não sei, se eu só fiz porque alguém faz, não faz todo sentido, né? Todos nós estamos num processo de conversão, nós estamos aprendendo essas coisas, não é verdade? Nós estamos num processo de aprendizagem. Mas quando a gente aprende uma mitzvah, ou de oraitá, ou de rabanam, e a gente coloca em prática, depois que a gente aprendeu, não faz a diferença? Né? Por exemplo, hoje a gente já não liga e desliga o interruptor dentro de casa no Shabat. Você não se sente bem? Eu me sinto bem agora fazendo isso. Então, mas eu estudei sobre isso, estudei por que eu não devo mexer no interruptor durante o Shabat. Ou usar uma roupa especial. Ou a importância da 4ª refeição do Shabat. A gente, há algumas semanas atrás, nós tivemos um momento especial e a gente vê que realmente ela é importante. Mas primeiro a gente vai estudando, a gente vai praticando, ou às vezes a gente praticou antes, mas depois a gente estuda, e as duas coisas vão se completando e são importantes. Então nós vamos ajustando esse da'at, esse conhecimento. E aí a gente pratica com uma kavaná maior e nos ajuda nisso. Só que a gente tem que ter em mente algo muito importante, gente. O meu serviço ao Eterno é porque eu amo o Eterno. O Eterno é minha porção.
Então, do meu lado esquerdo está acontecendo um problema que é complicado e está me preocupando. Do lado direito, do lado esquerdo, eu ouvi algo que eu não gostei, eu fiquei irritado, mas eu vou fazer abrahá. Essa circunstância aqui e essa circunstância aqui fazem parte da minha vida. Agora, essa abrahá é o meu serviço com a Kadosh Baruch Hu. Então, essa circunstância aqui e essa aqui não podem interferir. O Eterno é minha porção, e nesse momento eu vou me concentrar nessa mitzvah e vou fazer por amor ao Eterno, independente dessa situação que está acontecendo do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Naqueles minutos, ou naqueles segundos, ou naquela hora que eu vou praticar a mitzvah, eu tenho que me concentrar no meu relacionamento, no meu serviço divino com a Kadosh Baruch Hu. Só assim eu vou conseguir ter esse entusiasmo, independente dessas circunstâncias que estão acontecendo na minha vida. Muito bem. Agora vamos ler o Vetem Brahá mais uma vez, página 31 e 32, e depois vamos ler um comentário do Rabi Nachman. Então, vamos lá. 31, página 31, Vetem Brahá, diz: de acordo com suas palavras, a chave para o serviço divino é o conhecimento das leis de forma clara. Afinal, não há meios de servir o rei sem saber qual é a sua vontade precisa. Assim também não há possibilidade de cumprir as mitzvot de Hashem sem saber de forma clara os detalhes das mitzvot que ele quer que cumpramos e os detalhes das proibições que ele está interessado que nós venhamos a nos afastar delas. As leis do Shabat e Yom Tov são leis que possuem muitos detalhes. E sem conhecimento claro, é muito fácil errar. As leis das Brachot também são muito complexas. E sem conhecimento profundo, é muito fácil enganar-se. A forma de passar por essas leis sem incorrer em obstáculos é ajudá-las, é estudá-las minuciosamente. Aquele que é perito poderá seguir o caminho das mitzvot sem tropeçar. O indivíduo que não deve se iludir que sem conhecimento profundo das leis, ele também cumpre as mitzvot devidamente. As coisas não são assim. E a experiência atesta que somente a perícia na lei é a garantia para impedir que sucumbamos à cilada dos pecados. Imagine um exemplo simples. Um jogador de futebol, ele vai jogar, né? Ele fala: eu não preciso mais treinar. Eu já tenho uma capacidade muito grande, eu não vou mais treinar. Eu vou descansar a semana toda e quando tiver o jogo eu vou lá e jogo. O que vai acontecer com ele com o tempo? Essa falta de treinamento não vai dar a ele o condicionamento físico para ele fazer aquilo que ele sabe fazer. Então, da mesma forma, um advogado que precisa defender seu cliente precisa saber exatamente todas as leis para que ele possa ser bem-sucedido. Nós temos uma tarefa extremamente grande e muito importante: servir a Kadosh Baruch Hu. E nós precisamos ser peritos e saber minuciosamente como servi-lo da melhor maneira possível. Nós temos que estudar e treinar mais do que aquele jogador e mais do que aquele advogado, porque a nossa tarefa é uma tarefa divina. Ele continua: encontramos em várias fontes que aquele que faz questão de fazer a brachá com devoção e fervor, paralelamente ao cuidado minucioso das leis das brachot, atrai uma profusão de bênçãos dos céus sobre si e sobre aqueles que o cercam. Ele faz a brachá para Deus e, medida por medida, o Criador o abençoará com fartura e sucesso. A mesma coisa que o Rabi Yitzhak Luria falou, trazendo, obviamente, um pequeno detalhe, que esse entusiasmo
ele traga também, junto com ele, alegria. Ao ponto de você dar uma tzedakah e você ficar tão feliz quanto aquela pessoa que recebeu a tzedakah. Mas isso vai ocorrer com o exercício. Isso vai ocorrer com aquele Terrilim, que fala sobre a gente experimentar a bondade de Akadosh Baruch Hu. Agora, muito bem, vamos ler Anatomia da Alma. Eu queria ler para vocês aqui sobre a mesma coisa, a importância do conhecimento. E o Rebbe Nachman ensina, Lekutei Maharan 287, a fé só existe na imaginação, ou seja, no campo da imaginação, na esfera que a mente é capaz de compreender. O conceito de fé, na esfera que a mente pode compreender, ou seja, o racional, o conceito de fé não pode existir, por ser necessária onde falta o entendimento. A fé fortalece o homem, encorajando-o a buscar o que no presente está além do seu alcance e o mantém concentrado no espiritual. Aí ele explica sobre a questão da ilusão, a questão de pensamentos que interferem na nossa mente, e ele chega a uma conclusão de como a gente vai captar isso. Porque, aquele exemplo que eu dei para vocês, se do lado direito acontecer uma coisa que está me preocupando, e do lado esquerdo acontece uma coisa que me aborreceu, e eu vou cumprir uma mitzvah, facilmente essa coisa do lado direito e do lado esquerdo vão me influenciar. E é um teste para mim. Mas se eu tiver fé e eu me concentrar, eu posso praticar essa mitzvah com entusiasmo e alegria, apesar desses fatos que estão acontecendo, do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Mas é preciso eu ter fé. Mas essa fé, ela vem não só de algo abstrato, mas ela vem também do conhecimento, de um da'at que vai trazer para a minha mente a capacidade de focar e trazer esse entusiasmo, apesar dessas circunstâncias que estão acontecendo ao meu redor. E ele diz, a razão para isso está relacionada com a necessidade de manter o equilíbrio entre o bem e o mal no mundo. E ele continua, o estudo da halachá e o seu cumprimento meticuloso ajudam a definir com nitidez o caminho espiritual que a pessoa deve seguir, moldando seu estilo de vida. Então, o Rab Nachman, ele traz que, ao passo que eu estudei e que eu sei a maneira devida de cumprir uma mitzvah, que eu vou adquirir isso na halachá, isso faz uma separação muito grande entre o bem e o mal, e na hora de eu cumprir essa mitzvah, eu terei a capacidade de saber separar as coisas, de me concentrar nisso, de ter emuná e de cumprir essa mitzvah de maneira plena. Porque eu vou estar focado não no problema que tá me preocupando e não naquilo que está me aborrecendo, mas em todos os detalhes e no desejo interno, no desejo genuíno de fazer por amor ao Eterno e da maneira precisa, para que esse ato seja, de fato, um ato da vontade do Eterno. Então, o simples fato de pegar um garfo, espetar um alimento, colocar na minha frente, olhar esse alimento, entender que eu preciso pedir licença ao Criador para comer aquele alimento, estar agradecido por ele, estar feliz por poder comer aquele alimento e, ao mesmo tempo, fazer a brachá, porque isso é a vontade de Akadosh Baruch Hu, e transformar aquele ato num ato que é um ato físico em um ato espiritual,
A alegria não virá de uma maneira forjada. Ela brotará no meu coração, e essa alegria brotando no meu coração, ela vai fazer com que esse cumprimento da mitzvah, ele seja pleno. E libere tanto as bênçãos, os portões das bênçãos espirituais, como as bênçãos também relacionadas ao mundo físico. Muito bem. Agora, eu queria trazer um ponto, e esse serve para todos, e é muito interessante. Todo homem deveria se aproximar do Eterno. Eu quero, como várias pessoas da nossa comunidade, querem se converter ao judaísmo. Tanto eu como várias pessoas. Outras querem ter o padrão de um Bnei Noach. Cada um tem suas escolhas. Mas, independente disso, todos deveriam, e é da vontade de Akadosh Baruch Hu, que todo ser humano se aproxime do Eterno. E se ligue ao Eterno. E se conecte ao Eterno. Eu li algo muito interessante sobre isso, que eu queria passar para vocês, né? Mas antes, eu tenho que ler algo, porque eu não posso esquecer. Devarim 11, 10 a 12, antes da gente entrar nesse ponto, que a grande alegria, qual é a grande alegria? Quando é que a nossa alegria, quando é que uma pessoa, a gente está no processo de conversão, quando a gente se converter, né, e as pessoas que nasceram como judeus, quando é que uma alegria, né, de uma pessoa que se converte, se torna um judeu, ou de uma pessoa que nasceu como judeu, se torna plena? Quando é que essa alegria se torna plena? O que é que vocês acham? Digamos, a pessoa está cumprindo todas as mitzvot, mas quando é que isso se torna pleno? Quando isso ocorre nas terras de Israel. E em Devarim 11, 10, e todo judeu, e toda pessoa que se converte, deveria ter esse desejo. Porque é algo que, obviamente, será pleno na vinda do verdadeiro Mashiach, estabelecimento da era messiânica, isso será pleno, que é um dos sinais da verdadeira vinda do Mashiach, reunião de todos os judeus nas terras de Israel. Mas, mesmo que isso ainda não seja pleno na vida de todos, o desejo tem que existir. E aqui em Devarim 11, 10 a 12, diz o seguinte: porque a terra para a qual estáis indo, para herdá-la, não é como a terra do Egito, da qual saístes, em que semeáveis a vossa semente, e as regáveis com o vosso pé, como uma horta de verdura. Mas a terra para a qual estáis passando, a fim de herdá-la, é terra de montes e de planícies. Da chuva dos céus ela tem água. É terra que o Eterno, teu Deus, cuida dela. Os olhos do Eterno, teu Deus, estão sempre sobre ela, desde o princípio do ano até o fim do ano. E isso, gente, quem já foi para Israel sabe o que isso está dizendo, sabe um pouco, já experimentou um pouco do que o Eterno está dizendo aqui. Porque a gente sente a configuração e ela é especial. Ela não é como os outros lugares das nações, não é como nenhum outro lugar. Existe uma configuração nas terras de Israel que é muito especial, porque o Eterno, ele tem esse cuidado, ele fala que o olho dele está voltado para as terras de Israel. E essa é a grande alegria. Nós sabemos que até chegar a era messiânica, nem todos os judeus, né, vão ter essa oportunidade, né, de morar. Mas não pode haver jamais uma ausência desse desejo, porque é um desejo que deve estar no coração de todo judeu.
nós que estamos no processo de conversão já temos esse desejo. Porque é algo que quem foi a Israel sente isso. É um lugar especial, é um lugar que é um portal no mundo físico para a luz espiritual, a luz que brota do eterno, vem até o mundo físico. Então, é um lugar muito especial. E a alegria digamos assim, a alegria só pode ser plena dentro dessa configuração. Obviamente, será plena, e nós acreditamos nisso, obviamente, porque está nas profecias, quando o verdadeiro Mashiach vier e começar a era messiânica, a terra ser encherada do conhecimento do Eterno, e então, que é também um dos sinais da vinda do verdadeiro Mashiach, que é a reconstrução do templo, e então a alegria será perfeita nas terras de Israel. Muito bem, agora eu queria trazer algo que eu achei muito bom, muito interessante, e isso serve para todo ser humano. Todo ser humano, ele deve se aproximar do Eterno e alcançar um nível de aproximação muito grande do Eterno. Isso é um chamado para todos os seres humanos. Se aproximar, sair das ilusões, das idolatrias, sair de tudo aquilo que afasta e se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Então, eu queria ler para vocês um texto e depois um comentário em Deuteronômio 10, 8 a 9. Naquele tempo, o Eterno separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Eterno e os sacerdotes para estarem diante do Eterno, a fim de o servirem para abençoarem em nome do Eterno até o dia de hoje. Portanto, Levi não teve parte nem herança com seus irmãos. O Eterno é sua herança, assim como o Eterno teu Deus lhe falara. E eu estive no monte como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e assim continua o texto. Então o Eterno diz que para os levitas, a porção deles, a herança deles, é o Eterno. Mas Rambam, ele diz que qualquer ser humano que toma uma decisão de realmente se aproximar do Eterno, que todo ser humano que toma a decisão de se ligar ao Eterno, ele pode alcançar uma proximidade semelhante a um levita. Não é que ele vai se tornar um levita. Vamos ler o texto de Rambam sobre isso. Ele fala assim: porque eles, os levitas, foram designados para trabalhar para Deus e servir como seus ministros e ensinar o público sobre seus caminhos moralmente elevados e suas leis íntegras. Como o versículo afirma, eles ensinarão suas leis a Jacov e sua Torá a Israel. Devarim 33, 10. Portanto, eles foram separados das questões mundanas. Eles não participavam do exército como o restante do seu povo. Eles não herdaram e eles não podiam adquirir coisas para si através de um ato físico. Eles eram o exército de Deus. Então, o trabalho deles era servir a Deus. Mas isso não é exclusivo da tribo de Levi. Qualquer pessoa, dentre todos os habitantes do mundo, cujo espírito lhe inspirar e ele resolver em sua mente se afastar das coisas mundanas e ficar diante de Deus e servi-lo como seu ministro, para trabalhar para ele e conhecer Deus, quem então agir de acordo com sua resolução e se conduzir de uma maneira moralmente elevada, seguindo sua disposição inerente dada por Deus, e descartar todas as inúmeras preocupações com as quais as pessoas normalmente se ocupam, então ele alcançará a santidade do Santo dos Santos, e Deus será a sua porção e sua herança para toda a eternidade. Mesmo nesse mundo, ele merecerá receber suas necessidades materiais, e da mesma forma que os sacerdotes e levitas, como nós vimos que Davi, que não era da tribo de Levi, disse no Salmo 16, 5, o Senhor
é a porção da minha herança e meu quinhão. Tu guias meu destino. Rambam está dizendo, a gente vai ler o comentário posterior, que se uma pessoa das nações, uma pessoa, mesmo que ela não seja judeu, se ela se dispor a servir a Kadosh Baruch Hu de todo o coração e se dedicar a ele de todo o coração, ela também seria suprida da mesma forma que um levita, né, uma pessoa da tribo de Levi é suprida. E há um comentário sobre isso dizendo, entretanto, é claro que a asserção de Rambam é que tal pessoa alcance uma grandeza espiritual equivalente, mas ela não terá, de fato, o status legal de um levita ou sacerdote. Claro, ela não se torna um sacerdote, mas isso mostra que essa pessoa que se dispôs, que Rambam está dizendo, a realmente se dedicar plenamente ao Eterno, que ela também seria suprida materialmente durante a sua vida por essa determinação de ter uma dedicação plena a Kadosh Baruch Hu. Ok? Então, eu quis trazer esse texto também no final, porque ele é um encorajamento para todas as pessoas que querem servir ao Eterno. Então, cada um, dentro da posição, da configuração, quem quer se converter, que estude e busque a conversão, como nós estamos fazendo, quem quer ser um Bnei Noach, que viva dentro dessa configuração, cada um naquilo que deseja o seu coração, que o seu coração se propõe a fazer, mas lembrando, cada um na sua configuração pode ter um desejo e uma vontade de se aproximar do Eterno de todo o coração, de realmente entender que o Eterno é sua porção. E isso é o que Rambam colocou nesse comentário, dessa pessoa ter essa disposição, e se ela tem essa disposição de servir a Kadosh Baruch Hu de todo o coração, essas bênçãos também virão sobre esta pessoa. Obviamente, quando se fala que ela tem o padrão mínimo, né, moralmente, né, não só no sentido moral, mas espiritual, obviamente está dizendo que ela cumpre pelo menos as leis noéticas. Ela não é um idólatra, ela não é um ladrão, não é um assassino, não é uma pessoa que come uma parte do animal vivo. Ela tem, pelo menos, e ela não está praticando ilícitos sexuais, obviamente. Ela tem esse pacote, eu diria, básico, para que possa se relacionar com o Eterno, e dentro desse pacote, ou como um Bnei Noach que opta por isso, ou como uma pessoa, ou como um judeu, ou como alguém que quer se converter, viver essa disposição de servir, de dizer o Eterno é minha porção, e se entregar realmente, né, com todo o entusiasmo, com toda a alegria, né, a fim de se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Ok, gente? Então, eu termino com esse texto, e lembrando a vocês, algo muito importante que nós aprendemos nessa paraxá, cumprir as mitzvot, com kavaná, com conhecimento dos detalhes de como elas devem ser cumpridas da maneira apropriada e correta, tendo estudado a halachá, tendo estudado a Torá, obviamente, a halachá ela vai ensinar como colocar isso em prática, e colocando o nosso coração de maneira íntegra, inteira, no cumprimento dessa mitzvah, então vai brotar um entusiasmo e uma alegria, que vai fazer com que as portas, os portões das bênçãos, sejam liberados, tanto no sentido espiritual, como no sentido físico, a fim de que nós possamos realmente participar de todo o projeto divino que o Eterno estabeleceu, de reparação desse mundo, mas ao mesmo tempo nós experimentarmos como realmente é bom e como é agradável servir a Kadosh Baruch Hu.
Que o Eterno abençoe a todos, que eu espero que essas palavras possam incentivar a todos a realmente viver de uma maneira plena a Torá, estudando e praticando, fazendo a vontade de Akadosh Baruch Hu.